todos, espero encontrá-los bem, em segurança. Meu nome é Juliana, eu sou psiquiatra e professora do Departamento de Medicina aqui da FUCAR. É um prazer participar do 10º Comuscar, especialmente nesse ano e nesse contexto pandêmico, e poder falar para vocês sobre um tema tão pertinente, que é a saúde mental dos trabalhadores da saúde. Eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto, mas eu vou trazer alguns referenciais teóricos para vocês, que foram desenvolvidos à luz dos novos conhecimentos da neurociência, e fazer algumas problematizações e pensarmos, no final, pensarmos possibilidades de cuidado e estratégias de intervenção ou de promoção de saúde e prevenção também de adoecimento, à luz dessa nova perspectiva. Então, é um tema bem longo, bem denso, e nosso tempo é bem curto, e eu falo muito, então vamos lá, deixa eu me organizar aqui. Então, vamos lá. Então, o tema da discussão hoje ficou Trauma e Resiliência em Tempos Pandêmicos, uma perspectiva sobre a saúde mental dos trabalhadores da saúde. É apenas uma perspectiva, tá bom? Vou começar apresentando as características peculiares da Covid, dessa pandemia. Foi uma pandemia com início súbito, impondo mudanças radicais na rotina e nos hábitos de vida. O vírus é um inimigo invisível, impalpável, por mais que eu me proteja, que eu lave mão, que eu use álcool em gel, eu não tenho controle absoluto de onde ele está. Isso dificulta bastante eu me manter tranquilo, me manter calmo. Ainda, hoje a gente sabe muito mais do que sabia no começo do ano passado, mas mesmo assim ainda é um vírus e uma condição de saúde pouco conhecida, uma doença altamente contagiosa, potencialmente letal, com elevado índice de complicações pós-infecção, inclusive com mortes tardias pelas sequelas, sem ainda um tratamento específico. E agora nós estamos no momento que temos vacina, mas as vacinas ainda não estão disponíveis em massa. As epidemias anteriores, da Ebola, o H1N1, a AIDS, a SARS, não são comparáveis a essa pandemia, a esse momento, porque o impacto dessas epidemias anteriores foi muito mais restrito, muito menos duradouro do que essa que a gente está vivendo. Nenhuma outra pandemia, nenhuma outra situação foi tão universal, contemporânea, universal e tão duradoura quanto a Covid-19. E outras experiências de traumas coletivos, que não infecções, mas, por exemplo, terremotos, ataques terroristas e outros desastres naturais, também eram mais localizados. Por mais que a gente se comovesse, se mobilizasse, tinha um distanciamento, não necessariamente pertencia à nossa realidade. Hoje não, hoje a Covid e o impacto dessa pandemia, ele está universalizado. Então, a realidade da pessoa do outro lado do mundo é a nossa realidade. E uma questão muito própria desse momento é a participação da tecnologia, porque ela amplia e intensifica a divulgação de informações de todos os tipos. Isso promoveu-se uma verdadeira avalanche de informações, mas informações verdadeiras, informações falsas, más notícias, de modo que, para a gente, para a população, fazer esse enfrentamento, e processar todas essas mudanças, essa avalanche de informações, foi bastante difícil. E essa característica da presença da tecnologia não era real nas outras pandemias, nas outras epidemias e pandemias. Então, vamos contextualizar um pouco agora, então, o trabalho e o trabalhador da saúde.
vimos um pouco do contexto, como é que estão esses profissionais. Então, é um contexto de sobrecarga, né, um contexto de medo, né. Os profissionais de saúde, veja, eles e nós somos habituados e treinados para trabalharmos no nosso limite fisiológico e mental, né, mesmo em contextos não pandêmicos, né, a gente é treinado a não dormir, né, a acordar, a dar plantões dia sim, 2 dias não, a ter jornadas de trabalho extenuantes, a dar plantão de 12 horas no pronto-socorro, sair de um emprego, já ir para outro, se alimentar mais ou menos. Então, a gente é treinado para isso. Então, o nosso sistema, ele já trabalha ali no limite fisiológico e mental dele. Então, quando ele entrou na pandemia, vamos pensar no modo geral, de um modo geral, os trabalhadores da linha de, né, da linha de frente, né, dos hospitais ou das unidades de saúde, eles já entraram no modus operandi de limite, tá? De um modo geral. Esse é o nosso treinamento, inclusive, né? A pandemia, ela veio assim, se apresentou com uma sobrecarga ainda maior de trabalho, tanto por horas extras, turnos sobrepostos, toda a questão que eu não coloquei aqui, mas que está me vindo agora, da mudança da organização do trabalho, né, readequação dos espaços físicos, desmonta setor, monta setor, amplia leito, modifica aqui, modifica ali, eu que trabalhava ali, agora vou ter que vir para cá, tem EPI, não vai ter EPI, mas aí não tem EPI o suficiente, vou conseguir me proteger, não vou conseguir me proteger. Então, antes mesmo da pandemia, né, sobrecarregar os serviços, o próprio movimento de adaptação dos serviços foi bastante estressante para os profissionais. Então, a sobrecarga de trabalho, um contato intenso e direto com o sofrimento das pessoas, com tensão, com dor, com medo, com morte, né? Então, meses a fio, lidando diretamente, né, no cuidado da população, em contato com todas essas condições de sofrimento, um alto nível de exigência própria e uma baixa autocompaixão, então a gente costuma ter, que é um pouco da sociedade ocidental e dos profissionais de saúde, a gente tem um nível de exigência muito alto, porque a nossa profissão exige muito da gente, e a gente acaba se exigindo muito e se cuidando pouco. Então, a gente não tolera muito bem os nossos mal-estares, as nossas insuficiências, os nossos cansaços, as nossas ignorâncias, os nossos desconhecimentos. Então, quando a gente começa a chegar no nosso limite, a gente não costuma aceitar isso bem. Tá? Isso é um problema. E o profissional de saúde também, nessa pandemia, começa a enfrentar dilemas éticos enormes, né? Então, eu tenho um leito vago, tem 3 pessoas ali fora, quem que eu vou escolher aqui, né? Que critério, né, que eu vou escolher para decidir quem vai internar, quem não vai internar? Né? Que tratamento que eu vou prescrever? Né? Dilemas pessoais, né? Eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo trabalhar, está demais para mim, mas eu não posso sair, porque se eu sair vai sobrecarregar o meu colega que também está no limite dele, né? Minha família já está estressada demais, eu não posso colocar mais estresse para eles em casa, né? Discriminação por serem vistos pela sociedade como potencial fonte de contágio. No começo da pandemia, tiveram vários relatos de profissionais de saúde discriminados em transportes públicos, por exemplo. Pressão por prescrições sem comprovação científica, isso por parte de familiares, de pacientes, do próprio serviço, entre as próprias categorias, a população em geral, e pouca colaboração da população nas medidas de distanciamento social. Então, veja, o sentimento que eles estão super sobrecarregados, né, nesse contexto, e ainda vendo uma pouca colaboração da população, e eles não têm o que fazer. Eles têm que se manter lá trabalhando enquanto o vírus continua disseminando. Então, é um contexto de muito mal-estar, tá? Muita sobrecarga. Então, eu queria que vocês fizessem essa imagem mental de um organismo, de um ser humano, sobrecarregado. Tá?
de um contexto, tanto da nossa realidade, e um contexto específico do profissional de saúde que tem um agravo importante, né? Tem essas especificidades. Vamos lá. Então, a experiência de ser profissional da saúde na pandemia da Covid-19 como um evento altamente estressante e potencialmente traumático. O que é esse conceito de trauma? É uma redescoberta, né, do conceito de trauma, enfim, vamos lá. É uma exposição, de um modo geral, vou tentar colocar aqui para vocês explicar, é a exposição a um evento suficientemente grave e ameaçador da integridade, que supera a capacidade do sistema nervoso de processar aquela experiência. Então, veja, nosso cérebro é uma máquina de processar informações. Ele fica processando as minhas experiências. Quando a experiência me coloca numa situação de alta vulnerabilidade, que eu vejo que eu estou completamente vulnerável, que a minha vida está em risco, que a minha integridade está em risco, que eu não tenho com quem contar, e que eu não tenho para onde correr, não tenho o que fazer, então é medo, desamparo e impotência, né? É uma energia tão grande, né, que aquilo, um mal-estar tão grande, uma energia enorme que meu cérebro recruta para processar essa informação, e ele não dá conta, ele não consegue digerir essa experiência. Então, essa experiência, ela fica, é uma experiência que permanece encapsulada, ela não é digerida. A gente vai evoluir esse conceito. Então, dispara sentimentos de medo, desamparo e impotência, dispara em todo o corpo reações intensas de alerta para sobrevivência, coloquei aqui dois dos principais, sistema nervoso autônomo e o eixo pituitário, hipófise e adrenal, então adrenalina, cortisol, perda da capacidade do cérebro de desativar os sistemas de alerta para sobrevivência. Então, aqui tem uma questão importante, o trauma, ele não está no evento, não é o evento que é traumático, não é o acidente de carro que é traumático, mas o trauma está no processamento da informação, é uma incapacidade, uma perda da capacidade, daquela habilidade do sistema de digerir aquela informação e fazer com que as reações de alerta que foram disparadas pela ameaça voltem ao normal. Tá? Então, o trauma é isso, é uma ativação de sistemas de alerta e uma incapacidade de desprogramar, de desativar essas reações de alerta. Elas se mantêm ativas. E essas memórias que não foram digeridas, não foram integradas, elas permanecem encapsuladas, elas permanecem vívidas. Então, o passado não fica no passado. Eu fico carregando o passado comigo, né? Eu fico aquelas experiências e essas memórias, elas não são digeridas, elas não são armazenadas de forma organizada, elas são processadas e armazenadas de forma desorganizada em fragmentos. Então, elas não conseguem ser digeridas e elas ficam o tempo todo presentes. Né? Eu perco a capacidade de deixar elas no passado. Então, vamos guardar um pouco essas informações. Então, como é que é o trauma no cérebro? Então, a pessoa fica presa na experiência, ela fica apegada àquela experiência. Então, tem até um neurocientista brasileiro, o Diogo Lara, que usa muito esse termo, né? Trauma, drama e trama. Né? Então, tem o trauma, que é a experiência que não é digerida, não é processada, só que por conta dela ficar muito vívida e ficar disparando na pessoa a sensação de medo e necessidade de se defender, ela fica com os sistemas de alerta dela todos ligados, ela fica hipervigilante, ela fica presa também nas reações de luta e fuga, né? E aí ela começa a fazer interpretações da realidade dela, como se ela tivesse ameaçada o tempo todo, a ameaça não ficou lá atrás, ela perde a capacidade de perceber que o ambiente agora dela é seguro, que ela esteve vulnerável, mas que agora não está mais. Ela começa a entender que ela não consegue diferenciar, né, o que é presente, o que é passado, fica uma linha muito, muito misturada. E aí ela começa a fazer escolhas e se colocar em relações, e em situações, e atitudes que vão deixando a situação mais dramática, e aí vira um drama, e depois vira uma trama, né, porque é como se todo o funcionamento mental dela ficasse girando em torno dessa experiência traumática, de medo,
de vulnerabilidade, de ameaça e de necessidade de recuar e se proteger. Então, a memória do evento ela é desorganizada e fragmentada, o passado não fica no passado. Então, muitos pacientes falam que as memórias, as revivescências, os flashbacks, né, de algumas situações, eles são mais insuportáveis do que o evento real, porque o evento real ficou no passado. Foi dia, sei lá, 8 de agosto de 2018. Mas a memória não, a memória está aqui dentro de mim, ela fica voltando o tempo todo. Ela pode vir a qualquer momento. Então, essa é a dificuldade. A pessoa traumatizada, ela não consegue processar e deixar o passado no passado. Ela arrasta o passado junto com ela. Como essas memórias são também armazenadas de maneira fragmentada, e essencialmente o medo, a percepção, né, de medo, é um sentimento muito instintivo e armazenado numa região do cérebro que acaba hiperativando o hemisfério direito do nosso cérebro, ele é pouco acessível à linguagem. A gente não consegue, as pessoas não conseguem necessariamente descrever. Elas sentem, mas elas não é um pensamento orgânico. Me conta aqui o que você está sentindo. A pessoa não sabe. Ela não é necessariamente acessível à linguagem. E perda da noção de self, porque como ela está hipervigilante, ela mantém o olhar para fora, porque o que interessa é ela ficar vigiando o tempo todo, se certificando de que o ambiente está seguro. Então, o cérebro, no trauma, quando tem o cérebro de um sujeito traumatizado, ele tem um funcionamento bastante engessado, preso, né, como se essa experiência tomasse uma proporção, tivesse um impacto no funcionamento mental dele bastante grande. Veja, é uma experiência mental, né, estamos falando assim de experiência do trauma no cérebro, mas veja, o corpo todo, na verdade, reage ao trauma, porque se eu sou programada para fugir, né, para sobreviver, para lutar ou fugir, a ameaça prepara o meu corpo, né, tensiona meus músculos, aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a minha temperatura, né, me deixa tensa. E então, veja, essa imagem é uma das perspectivas da interação mente e corpo. Tá? Então, é de um psiquiatra norte-americano que chama Bessel van der Kolk, e ele fala que o trauma, essa experiência, então, o trauma nesse sentido, essas experiências altamente aversivas e que dificultam o sistema de fazer a digestão dessas memórias. Ele afeta todo o organismo, na verdade, né? A mente, o corpo, o cérebro, e aqui ele está trazendo o exemplo, né, do transtorno de estresse pós-trauma, mas a gente vai entender, vou problematizar isso com vocês, que estou pegando o extremo, tá bom? Mas pequenos traumas, pequenas situações também, corriqueiras ou repetidas, que fiquem causando essa sensação, às vezes não é um evento único, mas sensações, são trauma complexo, às vezes, que a gente chama, né, ou trauma cronificado, são pessoas que passam por situações dramáticas, mas crônicas, não tão intensas, mas crônicas, o cérebro reage da mesma forma. Tá? Então, o corpo todo continua a se defender de uma ameaça que está no passado. Tá? Então, o processo de cura, né, ele vem, na verdade, por ajudar todo o nosso sistema a restaurar a sensação de segurança para poder desprogramar os sistemas de alerta. Então, veja, os profissionais de saúde, né, eles já entraram na pandemia com uma reserva mental mais baixa, né, por privação de sono, por cansaço, por sobrecarga de trabalho, por muitas vezes não se permitir descansar o suficiente, não se alimentar necessariamente o suficiente, não ter espaço para cuidar de si mesmo, não ter oportunidade, ou ter, né, não ter o hábito de autocuidado. Então, quando você já entra no limite do cansaço, e aí se expõe a uma vivência que exige, aumenta demais a exigência, em todos os sentidos, tanto físico quanto emocional, né, e coloca o profissional numa situação de extrema vulnerabilidade, né, de medo, porque eles estão ali na linha de frente com um desconhecido, né, então, a possibilidade, né, dessa experiência da pandemia causar neles dificuldade de processamento,
né, sobrecarga de informações, uma intensidade de informações, de experiências, de sentimentos, de raiva, de desespero, de medo, e dessa intensidade de informações não ser processado, ele é relativamente alto. Tá? Então, a pandemia, ela é um evento potencialmente traumático, especialmente para os profissionais de saúde. Então, veja, eu vou trazer aqui para vocês uma perspectiva, chama a teoria polivagal, também é um psiquiatra norte-americano, Stephen Porges. Ele percebeu, veja, que nós, seres humanos, a gente não tem só um nervo vago, a gente tem pelo menos 2 nervos vagos. Tá? E que tem o ramo ventral do nervo vago, que é o novo, que é esse ramo, não sei se vocês estão vendo a flechinha aqui, né? Que é o ramo mielinizado e que vai essencialmente para a face e para a voz, para a laringe, tá? E esse nervo vago, ele é, esse ramo ventral do nervo vago, ele é o primeiro a ser ativado, assim, quando a gente se vê em situação de estresse. Então, veja, eu vou explicar da seguinte maneira. Nós, seres humanos, a explicação que o próprio Porges coloca no livro dele, né? Ele fala assim que a gente sobreviveu, né, filogeneticamente falando, né, a gente sobreviveu porque a gente se agrupou. A gente não tem força física o suficiente, a gente tem inteligência, tem a razão, tem a fala, mas a gente funciona muito bem, a gente sobreviveu porque a gente se agrupou, a gente funciona na coletividade, no grupo. A gente se sente seguro no grupo. Então, o nosso sistema nervoso, ele também foi se desenvolvendo e evoluindo de modo a equipar o nosso organismo para a conexão. A gente vai desenvolver isso um pouco mais para frente, mas a perspectiva polivagal, ela dá conta um pouco disso. Que a gente tem, né, que o ser humano desenvolveu esse ramo ventral do nervo vago, que vem aqui para a face, para a laringe, e que quando a gente se vê em ameaça, na hierarquia das nossas defesas, o primeiro estímulo é do ramo ventral do nervo vago, porque ele vai ativar esse ramo ventral, que é uma via mielinizada, né, de alta velocidade, e ele vai fazer com que a gente procure outras pessoas, se conecte. Né? Então, é a criança que, quando está ameaçada, ou que está com medo, chama a mãe. A primeira coisa que ela faz é mãe, né? Porque é isso, a primeira coisa que eu faço para me proteger, antes de eu me preparar para a luta e para a fuga, eu me conecto, né? Eu busco alguém. Então, essa expressão, essa ativação do ramo ventral do nervo vago, ela acontece para o engajamento, né, para a conexão, e ela ocorre, a partir da expressão facial, dos olhos, essencialmente, né, mas de uma expressão acolhedora e do tom de voz. Então, se eu estou ameaçada, eu tento achar alguém, né, e eu olho para alguém, eu reconheço nessa pessoa um tom de voz acolhedor, né, que me transmita segurança, me transmita calma, e uma expressão facial acolhedora também, o meu sistema já consegue, né, eu consigo ativar um pouco o meu sistema de acalmia. Se essa ativação do ramo ventral do nervo vago não for suficiente, eu procurei, não vi ninguém que eu conseguisse me conectar, ainda me sinto ameaçado, aí eu vou ativar o sistema nervoso autônomo simpático, que aí sim são reações de luta e fuga, né? Nós, seres humanos, a melhor é fuga e luta, que a gente primeiro recua um pouco, né? Depois avança, e se mesmo assim, eu ativando esses sistemas de alerta, de luta e fuga, isso não for suficiente para me devolver a sensação de segurança, para eu conseguir me proteger, aí eu ativo o ramo dorsal do nervo vago, que é um ramo que aí é não mielinizado, ele é mais lento, e aí vem, que é o nervo vago é um ramo mais longo do corpo, ele vai até os órgãos genitais, passa pelo coração, pulmão, diafragma, estômago, intestinos, vai até lá embaixo, até a pelve, e ele paralisa, é o fingir de morto, né? É a depressão, é a falta de energia, é o pessoa que se retrai, recua, né? Dorme demais, se
que dissocia, inclusive, né, os quadros, às vezes, psicóticos, enfim, né, que ele quebra com a realidade, é por ativação excessiva do ramo dorsal do nervo vago. Tá? Então, tem uma hierarquia. Então, a gente pensando assim, na sobrecarga do corpo, e entendendo que que o corpo todo, né, voltando aqui assim, que o corpo todo reage ao mal-estar, e essa perspectiva aqui polivagal, ela um pouco dá conta também desse processo de interação mente-corpo, a partir do sistema nervoso autônomo, essencialmente a partir do nervo vago, e também da adrenalina, do sistema nervoso simpático, mas tem essa especificidade do engajamento social, desse ramo ventral do nervo vago. Então, aqui só para vocês entenderem como é que o sistema nervoso autônomo reage diante de ameaças. Então, o ideal, né, no mundo ideal, seria a gente viver assim, né, com um sistema nervoso autônomo parasimpático mais ativado, essencialmente o ramo ventral, aqui o ramo ventral do nervo vago, porque a gente se sente seguro, conectado, agrupado, protegido, a sensação de segurança é muito central, né, nessas situações de ameaça, porque se eu estou seguro, né, se eu estou segura, e se eu me sinto confiante, confortável, eu consigo me engajar, né, no trabalho, nas relações, eu consigo me divertir, eu consigo estar presente, eu consigo ser curiosa, eu consigo trabalhar, né, eu consigo ter relações. Então, um funcionamento fisiológico seria a gente trabalhar, manter nosso sistema nervoso ativado nesse sentido. Então, uma ativação do ramo ventral do nervo vago. Conforme o estresse aumenta, eu ativo aqui, isso que eu falei, né, o simpático, e aí, por último, se esse aqui não consegue me devolver a sensação de segurança, eu ativo o dorsal do parasimpático, né, o dorsal do vago, e aí eu congelo. Bem, aqui é uma outra questão, assim, para vocês verem, eu estou trazendo esse slide, para vocês entenderem, assim, que essas respostas do nosso corpo de segurança, essas reações de alerta, esses sistemas de alerta, eles não são corticais, eles não são racionais. Tudo rola, tudo acontece em nível subcortical, tá? No cérebro que a gente chama emocional, ou até mais primitivo, no cérebro reptiliano, tá? Então, sistema límbico, sistema emocional motor, sistema reticular e o sistema nervoso autônomo. Então, só para vocês entenderem que o nosso corpo, ele é dotado de inúmeros canais de comunicação com o exterior que absolutamente não passam pela nossa racionalidade. O nosso corpo, ele percebe ameaças sem que a gente perceba, racionalmente perceba. Por isso, a importância, né, da gente estar atento ao corpo e às nossas reações corporais. Aqui eu já comentei com vocês a questão do cérebro trino, tá? Então, são nessas, tanto no córtex reptiliano e no córtex límbico, que essas reações de alerta acontecem, e é justamente nessas regiões, também nesse cérebro emocional, nesse cérebro mais primitivo, que as memórias, elas ficam armazenadas, elas não ficam, por isso que nesses casos de muita sensação de ameaça, de mal-estar, de memórias vívidas que ficam voltando do passado, as terapias de fala, elas não são tão eficientes, porque as terapias de fala, elas mantêm a gente aqui na racionalidade, né? A gente tem que pensar outros recursos de acessar essas memórias, e aí o corpo é um canal. A gente vai chegar lá. Mais uma vez, trabalhando a ideia de que o trauma não está no evento, o trauma é a reação do corpo. Aqui alguns exemplos só de um estresse, a exposição a um estresse agudo. Então, estresse agudo leve, a gente ativa o sistema simpático, depois tem isso, a gente ativa, né, que é o fisiológico, na verdade, a gente está com tônus parasimpático um pouco mais ativado, tem um estresse, a gente ativa o simpático, e aí depois tem um rebote do parasimpático e retorna ao normal. Aqui é um estresse agudo no sistema que conseguiu, né, reagiu e conseguiu voltar ao funcionamento normal. No estresse crônico, tá, que boa parte dos trabalhadores está aqui, tá,
Então, é um estressor moderado, o sistema nervoso simpático reage numa intensidade maior, mas depois, como é crônico, o sistema não, ele fica ativando, né, ele não consegue retornar ao normal. Então, ele mantém um tônus simpático maior do que o tônus parasimpático. Então, a sensação de ameaça, ela fica constante e o corpo reagindo a partir disso, né? Aumentando níveis de cortisol, aumentando frequência cardíaca, aumentando tensão muscular, aumentando hormônios tiroidianos, aumentando, enfim, frequência cardíaca, frequência respiratória, dificuldade de relaxar, dificuldade de dormir, hipervigilante. E o tônus parasimpático, que é o tônus que faz a gente se sentir relaxado, né? Relaxa a musculatura, diminui a frequência respiratória, a frequência cardíaca, que coloca a gente para dormir, para relaxar, ou até para se engajar em relações, porque eu estou seguro o suficiente para avançar, fica com tônus diminuído. Tá? E aqui é uma resposta traumática ao estresse. É quando o evento ele é suficientemente grande, intenso e ameaçador, e os dois sistemas, eles têm uma reação exacerbada e não conseguem depois retomar o funcionamento. E aqui entra questões, assim, né, do próprio processamento de memórias, porque o trauma, ele não consegue, a memória não processada, e ela fica voltando, e aí fica reativando os sistemas, né, então aí fica nessa flutuação errática, tanto do sistema nervoso autônomo simpático, quanto parasimpático. Então, a instabilidade é a regra. Agora eu estou hiperatento, hipervigilante, tenso, depois eu estou mole, estou relaxado, quero dormir, não quero fazer nada, não consigo fazer nada, mas minha cabeça não para, mas eu não tenho energia, mas agora eu estou com palpitação, agora eu já estou com sono. Então, essa flutuação, ela é muito típica do funcionamento traumático do sistema nervoso. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque, veja, são dois funcionamentos, né? Primeiro que a gente tem que entender é que a interação mente-corpo, ela é absoluta nesse sentido. Tá? Pensando em cortisol, pensando em adrenalina, em sistema nervoso autônomo, é uma interação absoluta entre mente e corpo. Tá? E veja, quando a gente se vê ameaçado, tá? Quando a gente se percebe ameaçado, e quando o nosso corpo interpreta uma ameaça no ambiente, e nem sempre essa percepção ela é racional, tá? Ela é racional no tempo 2, tá? Nosso corpo ele tem mais recursos do que a consciência, a razão para detectar a ameaça. A organela, a estrutura cerebral, que é esse detector de fumaça, né? É a amígdala cerebral. E a amígdala cerebral é o circuito do medo, tá? É um dispositivo do medo, e que nesses casos ela fica hiperativada. Tá? Aí a gente pode, como é que eu faço para fazer a amígdala voltar a ter um funcionamento um pouco mais fisiológico, né? A gente tem alguns recursos, né? O próprio cérebro tem alguns recursos, tanto falando das respostas inatas, ou é o que a gente chama de top-down, que é essa questão assim, eu usar a razão, né, para tentar me acalmar, me certificar de que o ambiente está seguro e me acalmar. Tá? Às vezes eu consigo, às vezes não, mas sempre lembrar que a razão ela é tardia, tá, nesse sentido. Ou eu posso usar o recurso que vem do meu corpo. Como eu tenho o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eu posso ativar o meu sistema parasimpático, tanto ventral quanto dorsal, e tentar me trazer, desativar um pouco os sistemas de alarme, né, de alerta do simpático. Né? Então, essencialmente, o que vai fazer o diferencial para a gente pensar planos de cuidado, né, eficientes, é a gente acrescentar a perspectiva bottom-up, né, que é do corpo, que é realmente a mais eficiente, muito mais do que a razão, porque esse livro do Bessel van der Kolk, inclusive o livro chama The Body Keeps the Score. Né? Então, porque a mente não é muito confiável,
né? Porque depois de um tempo de muito estresse, a mente vai achando subterfúgios para dissociar a gente do contato, né? Daquela ameaça. Mas o corpo não, o corpo sempre é fiel à ameaça. Então, às vezes eu estou dissociada da minha realidade, estou entendendo que eu estou relativamente segura e tal, meus mecanismos de defesa, mas o meu corpo está tenso. Meu corpo está no cortisol alto, meu corpo está taquicárdico, meu corpo está inflamado. Então, é muito nesse sentido, assim, o corpo ele é muito mais confiável do que a razão, do que a mente. Então, é a partir do corpo, na verdade, que é o efeito mais interessante e mais efetivo para a gente acalmar, né, e ativar nossos sistemas de acalmia e desprogramar um pouco nossos sistemas de alerta. Então, essencialmente, né, as vias bottom-up, né, de baixo para cima, do cérebro reptiliano, através da respiração, de movimentos e do toque. Tá? A respiração, ela é extraordinariamente eficiente, é o único recurso, a única função que ela pertence aos dois sistemas, ela está acessível ao nosso controle racional, e ela é do sistema nervoso autônomo, e ela tem uma irradiação enorme do nervo vago, e a gente realmente se acalma, a gente consegue, com respirações lentas e conscientes, acalmar o nosso sistema. Eu trouxe para vocês a perspectiva do corpo, da integração mente-corpo, e o quanto que é importante a gente se apropriar das nossas reações físicas e do nosso corpo, cuidar do nosso corpo, né, para manter nossos sistemas de alarme mais fisiológicos, não tão ativados, né. Tem uma outra perspectiva, que eu já introduzi um pouco para vocês, que é a questão da neurobiologia interpessoal. E para os profissionais de saúde, veja, ela é uma faca de dois gumes, assim, né? Porque eles, em tese, a neurobiologia interpessoal, ela serve para nos proteger, tá? Então, como nós somos seres sociais, seres de conexão, a gente precisa se conectar, nosso sistema se alimenta da presença e da conexão com o outro. Quando a gente, né, quando a gente foi evoluindo, o nosso sistema é todo programado para isso, para interação, né? Enfim, tem uma série de possibilidades, de teorias, mas, de um modo geral, a perspectiva polivagal, o ramo ventral do nervo vago dá um pouco conta disso, né, de nosso sistema nervoso ter recursos para identificar o outro, né, a partir da percepção da voz e da expressão facial, e de eu me sentir seguro, mas a gente tem um outro recurso que chama, enfim, né, os neurônios em ressonância, os neurônios em espelho, que são os neurônios Wi-Fi, né, que é a conexão entre um cérebro e outro à distância, e que a gente, com comportamentos e atitudes que a gente tenha repertório, né, quando eu vejo uma pessoa fazendo, mesmo que eu não esteja fazendo, no meu cérebro, os mesmos neurônios são ativados, tá? Então, não é no seguinte sentido, assim, alguém vai lá e faz um movimento aleatório, isso não quer dizer que os meus neurônios vão ativar os mesmos neurônios que essa pessoa que fez o movimento. Mas se eu ouvir, por exemplo, ela bocejando, ou ela comendo uma coisa que eu gosto muito, ou vejo, enfim, né, ela num lugar ou sentindo, né, tendo um sentimento que eu tenho uma experiência prévia, e que aquilo encontra eco, né, no meu repertório, na minha experiência de vida, os meus neurônios, eles ativam. Então, isso é muito, um repertório, assim, que embasa o fenômeno da empatia, tá? Essa coisa de eu conseguir sentir, ou imaginar o que o outro sente, né? Isso é completamente adaptativo, evolutivamente falando, mas, para os profissionais de saúde, isso é uma sobrecarga, porque a realidade deles, a empatia deles com os pacientes, uma questão da relação médico-paciente, é com a dor, né? É com a perda, é com o sofrimento, é com a solidão. Então, querendo ou não, o cérebro dos trabalhadores da saúde, nesses contextos de cuidado, essencialmente, eles estão sendo ativados, estimulados, por uma empatia do sofrimento, né? Então, além da sobrecarga física, da sobrecarga emocional, né, e do desajuste neurobiológico do corpo, tá? Tem essa questão da sobrecarga
empática, tem até um nome, né, que fala exaustão por empatia. Né? Então, quando o contexto é de cuidado de pacientes completamente frequente, né, de pacientes que estejam em sofrimento, adoecidos, e eu tenho uma memória disso, né, o meu sistema, ele vai reproduzindo um pouco desses sentimentos também, tá? Porque nós somos programados para isso. É razão zero, não, isso não é nada consciente, isso é pura neurobiologia. Então, veja, os profissionais de saúde estão super sobrecarregados, né? Nenhum organismo, nem o mais evoluído, né? A gente está muito longe da evolução, mas nenhum organismo suporta, né, por tanto tempo, por 10, 11, 12 meses a fio, essa sobrecarga. Tá? Então, infelizmente, assim, é uma geração de profissionais, é o momento, né, que a sociedade reflita, assim, porque, de fato, essa geração de profissionais que passou por essa experiência, muitos vão sair muito sobrecarregados e muitos vão sair traumatizados, porque é uma sobrecarga imensa de experiências, de vivências, de exigência do próprio corpo, que nenhum cérebro dá conta de fazer esse processamento. Né? Então, como que a gente vai cuidar, né? Possibilidades de cuidado dessa população. Tá? Então, pensando em, essencialmente, desativar sistemas de alarme, ativar sistemas de acalmia e descansar o corpo e a mente. É isso que eles precisam, descansar, ativar sistemas de segurança, de acalmia, ocitocina, vasopressina, diminuir cortisol, diminuir noradrenalina, e eles precisam descansar, tá? E ajudar o sistema deles a digerir essas memórias, para que no momento que a gente consiga, né, superar essa crise, eles consigam deixar essa experiência no passado e não fiquem carregando as experiências que eles tiveram por muito tempo. Então, vou trazer aqui algumas possibilidades, a partir da perspectiva tanto da neurobiologia interpessoal, quanto da teoria polivagal, de cultivar conexões interpessoais seguras. A gente precisa cultivar nesses profissionais o sentimento de pertencimento e proteção do grupo. Tá? Então, os empregadores, os hospitais, as unidades, enfim, né, os gestores, é muito importante que eles ofereçam né, estratégias de cuidado que façam os profissionais se sentirem cuidados coletivamente, pertencentes a um grupo, a um coletivo. Né? E promover espaços de troca, de conversa coletivas, mesmo que seja virtualmente. A gente conseguindo ver a expressão facial e ouvir o tom de voz, a gente já se alimenta. Tá? E comunicações interpessoais que alimentem nosso sistema nervoso. Tá? Então, a coisa do face shield, da máscara, do óculos, dificulta as pessoas não falam, né, ou se olham poucos, é o contrário, né, a gente tem que, justamente nessa situação, cuidar das nossas palavras, cuidar com o que a gente fala, cuidar da nossa expressão facial, fazer contato visual, ter uma expressão bastante comunicativa e assertiva, porque a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer com que as pessoas, né, as pessoas se sintam conectadas, e a só a sensação de se sentir conectadas, elas já vão se acalmar. Tá? E não é racional, tá? É pura neurobiologia. Aprender a habitar e cuidar do próprio corpo. Então, a gente precisa aprender a ganhar um pouco mais de intimidade com as nossas reações corporais e fisiológicas de estresse e medo, porque se a gente reconhece, a gente se cuida. Não adianta meu corpo falar japonês e eu falar inglês, né, não entender nada que ele fala. A gente tem que começar a falar a mesma língua. Só que para isso eu preciso me apropriar do meu corpo. Eu preciso conhecer as minhas reações, né? Eu preciso estar atenta ao meu corpo, tá? Então, cuidar do corpo, mantê-lo hidratado, bem nutrido, descansado, repousado, relaxado, isso tudo é muito importante. Mesmo que meu contexto seja muito estressante, se meu corpo está bem cuidado, eu crio um paradoxo para o meu sistema, né? E aí ele sempre vai pelo lado mais fisiológico. Ué, mas eu estou me sentindo tão ameaçado, mas
né, eu tô bem hidratado, estou bem alimentado, estou relaxado, aí ele, né, o sistema de alerta, ele já entra um pouco num tônus mais baixo. Tá? E ativando os sistemas de acalmia do sistema nervoso parasimpático, essencialmente a partir do movimento, da respiração e do toque, e os mais eficientes, assim, tem várias possibilidades, estou trazendo algumas aqui, são práticas de movimento lento, né, que eu me concentre na minha postura, que eu consiga respirar, e essencialmente movimentos em que eu tenha torção. Então, as posturas de torção, que são aquelas que eu ativo o nervo vago, né, também, o vago dorsal, elas trazem uma sensação de tranquilidade e elas desativam os sistemas de alarme e ativam um pouco mais os sistemas de acalmia. Então, yoga, tai chi chuan, práticas respiratórias e contemplativas, contato físico que promova sentimentos de conforto e proteção, pode ser, embora a gente esteja com restrição de contato, mas pode ser entre os familiares, a gente mesmo, né, ter o hábito de tocar no nosso próprio corpo, a gente não tem esse hábito, mas é completamente importante, e a gente, o nosso sistema se alimenta dessas sensações, desses movimentos, dessas atitudes. E uma outra estratégia seria, a estratégia que eu coloquei aqui de deixando o passado no passado, é ajudar, né, para os profissionais que ficarem com memórias muito vívidas, né, que o sistema não conseguiu digerir essas memórias, ficarem com flashbacks, ficarem hipervigilantes e tendo memórias que estejam ainda muito presentes, ajudá-los a reprocessar essas memórias. Então, a gente tem hoje já, a partir desses conhecimentos que eu apresentei para vocês, e vários outros que eu não trouxe, mas foram desenvolvidas uma nova geração de psicoterapias que dão conta de ajudar o cérebro a reprocessar essas memórias. Então, tem algumas delas, algumas que vou citar aqui, o EMDR, que é o Eye Movement Desensitization and Reprocessing, o Brain Spotting e a experiência somática. Essas são algumas delas. Tem o reprogramando o cérebro, né, que é o neurofeedback, a gente ajuda o cérebro da pessoa a funcionar no modo menos estrito e mais flexível, né? E uma coisa assim, absurdamente interessante é encontrar espaços para expressão livre e criativa, com dança, teatro, porque a pessoa traumatizada, a pessoa que viveu por grande experiência de estresse, o cérebro dela fica meio congelado, né, aquilo que a gente falou, né, stuck in the trauma, né, então ele fica preso no trauma. A gente criar a possibilidade do cérebro de sair, se desvincular dessa experiência e abrir uma experiência nova, né, uma sensação nova, sentimentos novos, isso ajuda muito a flexibilizar, né, você puxa um pouco, afrouxa, né, um pouco esse funcionamento muito estrito, tá? Então, são possibilidades aí de cuidado, né? Então, veja, eu estou trazendo aqui para vocês algumas possibilidades, né? Não é uma interação ao vivo, que a gente possa trocar informações, né? E tirar dúvidas. Então, não consigo contemplar tudo, mas eu estou colocando aqui algumas possibilidades, mas que são absolutamente eficientes para as necessidades de saúde de uma população vulnerável a trauma, tá? A experiências altamente estressantes e traumáticas. Ok, então era isso que eu tinha que falar, esgotei meu tempo em todos os sentidos, mas para mim foi um prazer, eu estou à disposição, um abraço para vocês e até mais.